exemplo prático disso seria, por exemplo, o 5 é maior do que o 4. O 6 é maior do que 3, certo? Outro exemplo, o número 2 é menor do que o 4. O número 7 é menor do que o 9. Está bem? Bom, agora com esses sinais aqui de maior ou igual, menor ou igual, nós temos que o número 3 é maior ou igual a 3, né? O número 3 é maior ou igual a 2. O número 7 é menor ou igual a 9. E assim por diante, existem vários exemplos, está bem? Bom, uma forma prática de ver isso eu faço dessa forma, né? Que o maior, ele vai ter sempre uma abertura, o número que for maior vai ter sempre essa abertura aqui maior. E o que for menor tem abertura igual a um pontinho ou igual a 0, né? Não tem abertura, é bem fechadinho. Tá bem? Então, é só lembrar que o número, sempre que for menor, ele vai ser fechadinho. E o número que sempre for maior, vai ter essa aberturazinha aqui. Está bem? Bom, galera, agora nós vamos para alguns exemplos de inequações, está bem? O primeiro seria dado pra gente uma f de x, de forma que 2x menos 1, né? Tem essa lei. E daí, então, ele pede para que a nossa f de x seja maior do que 3, está bem? Então, vamos resolver dessa forma. 2x menos 1 tem que ser maior do que 3. Está bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a nossa incógnita para um lado e deixar os números para o outro. Nós vamos ter que vai ser 2x maior do que 3 mais 1. Desta forma, 2x é maior do que 4. E assim, o nosso x tem que ser maior do que 4 sobre 2. O x terá, então, que ser maior do que 2. Está bem? Então, para que isso daqui aconteça, para que a nossa f de x seja maior do que 3, o nosso x tem que ser maior do que 2. Está bem? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reta, e aí, aqui nós vamos colocar o número 2, está bem? Vejam que o sinal é de maior, então, significa que a minha bolinha aqui vai ter que ser aberta, está bem? Minha bolinha é aberta. Nós vamos analisar que a nossa f de x, ela é crescente, né? Por que que eu sei que ela é crescente? Porque aqui, ó, o sinal positivo, então, ela é crescente. Está bem? Como ela é crescente, então, a nossa reta aqui ficará desta forma, certo? Vejam que eu preciso que os valores de x sejam maiores do que 2, para que a minha f de x seja maior do que 3, ou seja, para que ela seja positiva. Aqui, com a nossa reta, todos os valores positivos ficarão acima, sempre acima, né, da minha linha real. E a outra parte são os números negativos, que no caso, se fossem menor do que 2, ficaria aqui, a minha f de x ficaria menor do que 3. Bom, então, para que isso daqui aconteça, para que seja, né, que o x tem que ser maior do que 2, para que f seja maior do que 3, então, eu posso escolher qualquer número que esteja nesse intervalo. Está bem? Qualquer número nesse intervalo, aí eu tenho a minha f de x maior do que 3. Se fosse menor, aí seria para esse lado. Está bem? Bom, agora, um outro exemplo seria a minha f de x ser igual a menos 3x mais 12. De forma que agora, eu quero que a minha f de x seja maior do que 0. Bom, nós vamos resolver, então, menos 3x mais 12 tem que ser maior do que 0.
Vamos deixar a incógnita de um lado e o número para o outro. Menos 3x tem que ser maior do que menos 12, certo? Bom, vejam que aqui nós temos sinais, essa parte é negativa e essa parte também é negativa. Quando isso acontecer, ou quando somente, né, o x tiver um valor que aqui seja negativo, nós teremos que fazer a multiplicação de todo mundo, né, de ambos os lados por menos 1, está bem? Bom, por que eu tenho que fazer essa multiplicação? Ó, vou abrir aqui uma observação para vocês. Vejam que lá na minha reta, que eu tenho 1, 2 e 3, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Aqui 4 e aqui menos 4. Bom, eu falo para vocês que o 3, ele é menor, né? 3 é menor que o 4, certo? E aí, se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou ter menos 3, menos 4, certo? Só que vejam que na reta que o menos 3 é maior. Que o menos 3 é maior que o menos 4. Isso mesmo, o menos 3 ele é maior, é um número maior, porque, ó, tá vendo aqui, ó, ele está mais perto de um número positivo do que o menos 4, certo? Então, ele é maior do que o menos 4. O que aconteceu? Eu fiz a troca, a inversão do sinal, né? Ao invés de ficar para esse lado, ficou para o outro lado. Está bem? Então, é isso que vai acontecer aqui. Então, aqui fazendo a troca de sinal, vou colocar dessa forma, 3x, 12. E aí, então, o nosso x terá que ser menor que 12 sobre 3. Ou seja, o nosso x tem que ser menor do que 4. Bom, então, vamos apagar aqui. E vamos fazer a análise agora na reta. Na reta aqui eu tenho 4, né, que é o valor de x, e tem que ser bolinha aberta, porque aqui é só um sinal de maior ou menor, né? Se tivesse o sinal de igual, aí seria fechado. Mas como não é o caso, então a bolinha é aberta. Está bem? Bolinha aberta. Vi que a minha função, ela é... Aqui, ó, tem um valor menos, então ela é decrescente. Se ela é decrescente, então a minha reta aqui será desta forma. Está bem? Bom, para que a minha função seja maior do que 0, o meu x tem que ser menor do que 4, certo? Então, o meu x tem que ser para esse lado. E aí, aqui, como tudo que for acima da linha vai ser positivo e aqui negativo, certo? Qual a parte que eu devo pintar? Essa daqui, ó. Para todos os valores menores do que 4, eu vou ter a minha função maior do que 0, ou seja, eu vou ter minha função positiva.